Neste vídeo estarei falando sobre um assunto muito importante em programação em C, que é a utilização de ponteiros. Eu listei alguns motivos pelos quais os ponteiros são utilizados em C. O primeiro seria para passar matrizes e strings mais convenientemente de uma função para outra. O segundo, para manipular matrizes mais facilmente através de movimentação de ponteiros, em vez de a própria matriz, para criar estruturas de dados complexas, como listas encadeadas, para manipular informações sobre memória, como na função malloc, que retorna a localização de memória livre através do uso de ponteiro. Mais para frente eu vou estar fazendo um vídeo sobre essa função malloc, onde nós iremos alocar espaço na memória. E por último, uma outra razão importante para o uso de ponteiros é que notações de ponteiros compilam rapidamente, tornando o código-fonte mais eficiente. Aqui eu tenho um exemplo da utilização do ponteiro. Eu criei uma variável de nome A. Embaixo dela, criei um ponteiro do tipo int. O asterístico na frente de C indica que se trata de um ponteiro. O ponteiro precisa ser do mesmo tipo da variável a qual ele irá apontar, no caso um int. Atribuí o ponteiro o valor 0. O ponteiro está sendo inicializado com 0, ou seja, não está apontando para ninguém. Na terceira linha eu estou referenciando o ponteiro para a variável A. Isso significa que a partir de agora ele estará apontando para o endereço na memória do computador da variável A. O e-comercial na frente do nome da variável significa que eu estou pegando o endereço na memória do computador desta variável, pois a primeira coisa que um ponteiro espera receber é o endereço na memória do computador de uma variável. Na quarta linha, o ponteiro recebendo o valor 10. Percebam que na frente do nome do ponteiro eu coloco o asterístico. Quando eu tenho o asterístico na frente do nome do ponteiro, eu estou trabalhando com o conteúdo da variável ao qual ele está apontando. Então, neste caso, eu estou atribuindo o valor 10 à variável A. Percebam que na última linha eu chamo novamente o ponteiro sem o asterístico. O 0 passado para o ponteiro dessa forma faz com que ele desreferencie o endereço ao qual ele estava apontando, ou seja, ele deixa de apontar para o endereço da variável A. É recomendável desreferenciar o ponteiro todas as vezes que eu não estou mais utilizando ele. Agora nós vamos praticar um pouco. Eu vou declarar uma variável de nome A, do tipo int. Eu vou imprimir na tela o endereço dessa variável na memória do computador. Então, relembrando, se eu colocar apenas o nome da variável, eu vou imprimir o conteúdo da variável, no caso 0. Se eu colocar o e-comercial na frente do nome da variável, significa que eu estou trabalhando com o endereço na memória do computador desta variável. Então eu terei uma sequência numérica de final 436, que é o endereço desta variável na memória do computador. Na linha de baixo, agora eu crio um ponteiro do tipo int, porque o ponteiro precisa ser do mesmo tipo da variável a qual ele irá apontar, de nome B. Eu poderia ter referenciado ele diretamente, desta forma. Ou na linha de baixo, chamar o ponteiro sem o asterisco. Agora eu vou imprimir o endereço da variável ao qual o ponteiro está apontando. Basta somente eu colocar o nome do ponteiro. Vejam que o endereço é o mesmo, de final 436. Eu vou declarar um segundo ponteiro para mostrar um exemplo ao qual um ponteiro recebe o endereço de uma variável através de um outro ponteiro. Por exemplo, o ponteiro K. Então o ponteiro de nome K recebe o ponteiro B. Na verdade, ele está recebendo o endereço da variável a qual o ponteiro B está apontando. Vejam que os números são todos iguais. Os dois últimos se referem aos dois ponteiros e ambos estão apontando para o mesmo endereço na memória do computador, ou seja, o endereço da variável A. Caso queira alterar o valor da variável através do ponteiro, eu devo utilizar o asterístico e o nome do ponteiro. Vou atribuir um valor de 200. Eu vou mandar imprimir o conteúdo da variável A. Ok, o conteúdo foi alterado para 200. Agora eu vou utilizar o ponteiro de nome K e alterar o valor da variável através dele.
asterisco na frente do nome do ponteiro. O valor foi alterado para 300. Como eu disse, todas as vezes que eu deixar de utilizar os ponteiros, eu devo desreferenciá-lo. É só eu atribuir o valor 0. Agora ambos não estão apontando mais para a variável A, pois foram desreferenciados. No caso de você estar utilizando o ponteiro somente para ler o conteúdo de uma variável, é interessante declarar esse ponteiro como constante, com a palavra reservada const na frente do nome do ponteiro. Eu impeço que o valor da variável seja alterado através do ponteiro. Isso faz com que esse ponteiro seja somente um ponteiro de leitura. Vejam que agora eu vou receber uma resposta de erro, porque eu não posso alterar mais o valor da variável através do ponteiro. Outra coisa que eu posso fazer com o ponteiro utilizando a palavra reservada const é fixar ele no endereço de uma variável, impedindo que ele mude para o endereço de uma outra variável. Na linha 9, eu estou referenciando o ponteiro para a variável A, fazendo com que ele aponte para essa variável. Na linha 13, eu pego esse ponteiro e faço com que ele aponte para outra variável, a variável C, sem problema algum. Mas como eu disse, eu posso fixar esse ponteiro na variável A. Para isso, basta eu colocar a palavra reservado const na frente do nome do ponteiro. Assim que eu compilo, eu recebo uma mensagem de erro, onde me diz que eu não posso alterar a variável a qual o ponteiro estava apontando, pois ele se tornou um ponteiro fixo para a variável A. Os ponteiros possuem uma flexibilidade muito grande, pois eles permitem que nós percorremos a memória do computador. Eu vou mandar o ponteiro imprimir novamente o endereço da variável a qual ele está apontando. É um endereço de final 436. Eu posso imprimir esse endereço em valor hexadecimal, utilizando a letrinha X, que eu terei o 22FEBC. No entanto, eu vou deixar como decimal, que é mais fácil da gente entender. Como eu disse, eu posso utilizar esse ponteiro para percorrer a memória do computador. Por exemplo, eu posso, a partir do endereço da variável a qual ele está apontando, avançar uma posição para a direita. Basta eu atribuir ao ponteiro o seu valor mais 1. Eu vou mandar ele imprimir de novo o endereço. Opa, tem um erro aqui, porque ele é um ponteiro fixo. Eu não posso alterar o endereço ao qual ele estava apontando. Agora sim. Percebam que ele andou 4 bytes para a direita, ou para a frente, tanto faz, como queira, porque a variável int ela armazena 4 bytes. Então todas as vezes que eu mandar ele saltar uma posição, ele vai saltar de 4 em 4. Ou eu posso mandar ele retroceder. Ok, olha lá, ele retrocedeu 4 posições, estava na posição de final 436 e foi para a posição 432. Você vai entender melhor o motivo da utilização disso quando nós formos falar de matrizes, onde eu utilizo o ponteiro para percorrer uma matriz. Eu vou demonstrar um último exemplo muito interessante com ponteiro. Eu referencio esse ponteiro para a variável A. Depois eu altero o valor da variável A através do ponteiro. Eu vou atribuir o valor 20.50. Agora eu mando imprimir o conteúdo da variável A. Na hora de compilar, percebam que o valor da variável A
não recebeu o valor ao qual eu atribuí através do ponteiro. Isso acontece porque, como eu já disse, o ponteiro precisa ser do mesmo tipo da variável ao qual ele está apontando. Ok, agora deu certo. No entanto, existe uma forma de fazer um ponteiro, vamos assim dizer, um ponteiro genérico, que aponte para qualquer tipo de variável. Basta declarar esse ponteiro como void. O void é uma palavra que significa vazio. Então, a grosso modo, eu estou declarando um ponteiro vazio. Esse ponteiro pode receber qualquer coisa. É como se eu tivesse um recipiente sem rótulo, ou seja, ele não tivesse nada rotulando ele. Sendo ele sem rótulo, então quer dizer que eu posso armazenar qualquer coisa nesse ponteiro. Só que se eu mandar compilar, eu vou receber um erro. Porque, como eu disse, esse ponteiro ele é do tipo void, ou seja, um ponteiro vazio. Então eu preciso fazer um cast, que eu já expliquei num vídeo anterior o que significa um cast. Então eu irei rotular esse ponteiro como sendo um ponteiro do tipo float. Agora eu mando imprimir. E ele atribuiu corretamente um valor float à variável A. E se eu quisesse imprimir o valor da variável A através do ponteiro, eu teria que fazer um cast novamente. Veja que eu vou receber uma mensagem de erro. Então eu faço o cast. Transformo esse ponteiro do tipo void para um ponteiro do tipo float. E eu tenho os valores impressos corretamente.